E hoje a gente vai estar falando nessa primeira palavra, a cura da rejeição. E aí eu queria que você falasse para a amiga do lado assim: eu quero ser curada, e você? Gente, fala com a do outro lado, porque eu não quero ninguém rejeitada nessa noite. Aí pode ter uma pessoa aí atrás: olha isso, todo mundo foi amado. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você se sentiu rejeitado. José se sentiu rejeitado pela família. Moisés foi rejeitado pela sociedade. A gente tem Esaú e Jacó, que uma mãe preferia um e o pai preferia outro. A gente tem Paulo, que foi rejeitado até mesmo pela igreja. Então assim, todas as nossas vidas, na nossa trajetória, a gente vai se sentir rejeitada de alguma forma. E eu quero contar uma história que aconteceu comigo quando eu estava grávida da Sofia, daquela que eu falei que é o quê? Minha cara. Então, como algumas de vocês sabem, eu perdi 4 bebês antes de finalmente ter a Sofia. Então eu orei muito para ter esse bebê. Ela foi muito desejada, todos os 3. Mas a Sofia foi através de muita oração, muito joelho no chão. E aí, gente, quando eu engravidei, estava começando essa questão da foto 3D, sabe? Não era tão boa como é hoje em dia, mas já era muito boa. E a Sofia já era a minha cara desde o ventre, já dava para ver. E aí, eu falei assim, eu cheguei na igreja, eu mostrava isso para todo mundo. Olha, é minha cara, é minha cara. Só que tinha uma senhorinha lá na igreja, que ela já estava assim, mais sem filtro, sabe? E sincera, não é você não, Polônia. Olha a Polônia achando que é. Não tinha assim nessa época, não. Mas ela era muito sem filtro, assim. E eu fui falar com ela também. Olha só que gracinha, é minha cara. Aí ela olhou para outra, né, para a foto, olhou para mim. Olhava para a foto, olhava para mim, uma cara. E sabe aqueles olhinhos do emoji que vai ficando assim tristinho? Ah, tadinha da menina. É a cara da mãe, gente. O pai tão bonito, louro, americano, olho azul. E aí? Eu fiquei assim, né? Aí ela saiu, mas ela saiu assim, sabe? Meio triste. E aí eu falei assim: gente, foi impressão minha? Ou ela acabou de me chamar de feia? E aí a gente começou a rir, igual vocês riram agora. Gente, por que eu ri e não chorei? Por que eu não chorei? Eu aqui, barriguda, ela me chamou de feia. O que vocês acham? Por que eu não chorei? O quê? A minha autoestima estava boa, né? Eu até me achava bonita, gente. Ali, quem importava não estava achando, eu estava feliz da vida. A gente riu muito. E eu fiquei pensando, não podia ser sempre assim, quando a gente é rejeitada? Agora, alguma coisa ali aconteceu para não despertar o gatilho. Alguma coisa aconteceu, porque não é sempre assim. Mas pelo menos naquele momento, eu me sentia linda, eu estava realizada, eu estava grávida. Então aquilo não bateu ruim. Infelizmente, gente, não é assim que acontece sempre. Existem coisas às vezes bem menores que deixam a gente para baixo, que deixam a gente triste. A verdade é que eu não me achava feia, pelo menos naquele momento. Pode ter tido outros momentos, mas naquele momento eu não me sentia. E eu estava feliz com aquela gravidez tão esperada. Então quando a gente está bem por dentro, a gente transborda essa felicidade, nada atrapalha isso. Só que existem rejeições que elas são tão profundas que qualquer referência que você faça a isso, e já viu assim, quando você passa por uma situação que pode começar a tremer, tem pessoas que podem desmaiar, até vomitar, né? Por quê? Ou chorar, porque aquilo lembrou você uma situação que te deixou desesperado, né? E o que eu quero trazer para vocês essa noite é uma palavra para que a gente seja curada dessas rejeições, porque todas nós, essa não bateu ruim, mas já tiveram outras que bateram. Mas naquilo que bateu para vocês, que possamos ser curadas nessa noite. Vocês creem nisso? Então assim, a rejeição, ela nos torna
quê? Ela nos torna escravas da opinião das pessoas. Quantas pessoas viajam para lugares que elas nem gostam? Elas compram carros que nem tem nada a ver com ela. Tem filharado, agora minha 3 compra um Porsche. Não tem nada a ver, né? Então, assim, é tudo isso para impressionar outras pessoas. Eu estava lendo um artigo essa semana passada, de pessoas famosas em depressão. Não é interessante? E sabe por que muitas entram em depressão? Porque elas querem estar sempre no topo. Gente, é claro que pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa ganhar o Oscar 2 vezes. Mas é difícil. Sempre tem alguém melhor, aparecendo mais. Mas nas telinhas isso deixa muitos enlouquecidos. Por quê? Porque eles querem sempre ter a fama. E não é que eles não sejam famosos, não. Eles são famosos, mas eles querem sempre estar aqui. E esse sistema é uma escravidão. Eu lembro de uma outra história agora, de um casal jovem que estava para casar lá nos seus 30 anos, sabe? E o rapaz, ele era uma pessoa assim, muito reservada. Ele foi abandonado pela mãe quando ele era novo. A mãe até aparecia algumas vezes, mas ele foi cuidado sempre pela avó. E ele sempre teve nele essa rejeição marcada ali no coração. E quando ele estava para casar com essa moça, foi difícil o processo, porque era difícil para ele confiar em alguém. Para ele, era mais seguro ter relações rasas. E ele sempre achou assim, você vai me abandonar em algum momento. Eles tinham umas frases assim, porque ele foi abandonado antes. Então ele achava que todo mundo ia fazer a mesma coisa. Agora, o interessante é que na época próxima do casamento, ele estava com um budget, um orçamento reduzido. E ele falou assim para ela, eu quero convidar essa pessoa. Aí eu, por curiosidade, falei assim, mas por que ele vai convidar essa pessoa que nem é tão próxima dele? Aí falou, mas sabe o que é? É que quando ele trabalhava nessa empresa, também achavam que ele ia ser um fracassado, igual a mãe pensava dele. Porque esse rapaz, ele entrou no alcoolismo. Então a mãe, nos poucos encontros que eles tiveram, ela deu um presente para a vida dele, que foi um instrumento musical difícil de ser tocado, e sempre falava, você não vai ser ninguém, você não tem jeito. E aí, isso marcou demais ele. Então ele falou assim, então eu quero convidar esse chefe para ele ver que eu sou alguém. Eu quero convidar essa pessoa para ela ver que eu casei com uma noiva bonita, que hoje eu tenho um trabalho. Vocês estão percebendo com essas histórias como que a opinião das pessoas podem nos escravizar, que pode ser muito difícil. E assim, esse rapaz, ele tinha um trauma legítimo, né? Mas a gente vê como é que marca até hoje. E quando pessoas fazem coisas parecidas como aquele pai fez, ele reage dessa maneira, né? Tudo que remete àquele trauma que aconteceu lá atrás. O problema é que viver assim é viver aprisionado. O problema é que quando vivemos assim, já não somos mais nós mesmos. Não é mais eu, não é mais a Fernanda, não é mais a Maria, não é mais a Fabíola, não é mais a Simone, não é mais o plano que Deus tem para cada um de vocês. Para a minha vida, a gente está vivendo de acordo com a opinião de uma outra pessoa, não é verdade? E assim, eu trouxe aqui, o que é isso aqui, gente? Estou igual o pastor Diego, traz sempre um objeto, né, aqui para a igreja, eu imitei ele hoje. Isso aqui é a guia, né? Como é que fala em português? Coleira? Então, o Fluff, eu esqueci, eu tenho um quarto filho, é o Fluff, meu cachorrinho. E o Fluff é interessante, que eu tenho 2 guias para ele, coleira. Uma é aquelas curtas, que quando eu ando, ele anda do meu lado. Nessas horas ele não dispara, ele fica do meu lado. Só que essa daqui, ele pensa que ele é livre, porque ela é longa, sabe? E ele vai, ele consegue atravessar a rua, ele consegue falar com o outro cachorro que está do outro lado, e ele vai e vai. Só que o problema é o seguinte, sempre que ele está com essa coleira aqui, ele pensa, com essa guia, ele pensa que ele é livre, Então quando ele vê um esquilo, quando ele está com a curta, ele fica, sabe? Porque ele fala, não adianta eu correr, estou aqui, né?
eu vou ficar apertando meu pescoço. Mas quando ele está com essa daqui, ele dá aquele disparo. Sabe o que acontece? Ó, pá! Aí dá aquele alavanco. É a mesma coisa quando a gente vive as nossas vidas baseado na opinião das pessoas. É como o meu cachorro. Ele pensa que ele é livre. E aí, a gente tem que pensar aqui, o que tem nos prendido? O que tem nos aprisionado? O que tem feito esses alavancos que a gente pensa, não, agora eu sou livre. Mas por que a opinião dessa pessoa nos prende de tal maneira que a gente não consegue ser verdadeiramente livres? Então, eu quero que Deus traga a memória de cada uma de nós. O que a gente precisa nessa noite para a gente se libertar desses traumas? Às vezes a gente pensa que está livre, mas como Fluff, ainda é meu escravo. Não é escravo, mas ele é meu, ele está sob o meu comando, ele vai aonde eu quero, eu boto ele preso, eu não trago aqui, não vai. Então assim, quantas pessoas, eu vou falar para vocês, não é nem falar em público, quantas pessoas não conseguem nem orar em público, porque alguém, um dia, na escola riu delas, por exemplo, é um trauma que fica para sempre. Já viu isso? Né? De traumas que ficam. Então assim, mas deixa eu definir para vocês trauma. O que é trauma? O que vocês acham que é trauma? É uma dor do passado, né? E eu tenho algumas maneiras de responder o trauma. Tem várias maneiras, né? Estou com uma psicóloga aqui, várias psicólogas aqui na plateia, mas eu vou escolher 3 maneiras que eu posso responder ao trauma. Como é que eu posso, normalmente, né? O que acontece? Trauma é o que, gente? Ai, gente, tem gente que não prestou atenção. Ou está refletindo. Dor no passado. Isso é trauma. Então, uma forma de eu responder ao trauma é a seguinte: quando eu vejo alguma coisa que me traumatizou no passado, o que eu faço? Eu me escondo. Eu me escondo porque eu não quero passar por essa dor novamente. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagina que uma criança, que a gente não usa muito ferro elétrico, né, gente? A gente tira da máquina, né? Já bota ali pendurado. Mas imagina que uma criança, sei lá, de 2 anos, o menininho estava aqui, o meu filho, que nunca viu um ferro elétrico, botou o dedinho lá quente. O que acontece? Queimou o dedinho. Toda vez que ele vê aquela imagem do ferro elétrico, uma mensagem passada para o cérebro dele fala: perigo, se esconde, tira o dedinho. Ainda que eu pegue o ferro, não vou fazer isso nunca, né? Bota o dedinho aqui, filho. Ele vai fazer o quê? Ele vai chorar, ele vai espernear, mas ele não vai colocar o dedinho, porque ele sabe, o cérebro dele fala assim: dor, dor, dor. E o que a gente faz? A gente se esconde. Então, quando eu vejo alguma situação que é parecida, por isso que o rapaz não conseguia ter relacionamentos, porque quando ele vê que a dor é parecida, ele se esconde. Vamos ter aqui um relacionamento que eu possa te abandonar, mas eu não quero mais ser abandonada. Então a gente se esconde. É a primeira maneira que a gente pode responder ao trauma. Segunda maneira que eu destaquei: se trauma é dor no passado, a ansiedade, ela é a dor do futuro. Então, muitas vezes eu respondo ao trauma o quê? Me vitimizando. Ah, tadinha de mim, né? É uma forma de me proteger. É uma forma também que nós mulheres usamos muitas vezes. Uma outra possível resposta ao trauma, sabe o que é? A rebelião, a agressividade. E sabe o que é interessante? É que a gente pensa que a pessoa é um agressor. Eu tenho aqui, obrigada. A gente pensa que a pessoa é um agressor, mas na verdade, sabe o que essa pessoa é, gente? Às vezes quem está te agredindo, ela é vítima. Ela não sabe como reagir. Então, assim, é uma outra forma, né, de que a gente também pode responder. No início da mensagem, eu dei alguns exemplos para vocês, lembra? Eu falei de José, eu falei de Moisés, falei alguns aqui, né? Falei de Esaú, Jacó, mas tem uma que me marca muito em relação à rejeição. A Lia. Lembra da Lia, gente? Da história? A gente foca em quem quando a gente conta essa história? Em Jacó e Raquel. Vou lembrar a história para vocês. Deixa eu lembrar aqui para vocês.
Jacó se apaixona por Raquel, a bonitona da família. E ele fala assim para o pai da menina, o pai dela se chamava Labão, falou assim: olha, eu vou trabalhar por essa joia por 7 anos, de graça, né? De graça não, você vai me dar sua filha depois. E esse era o combinado, tratado. O rapaz trabalha 7 anos, lembram da história? E aí, o que acontece na noite de núpcias? Ele, no dia seguinte, descobre que dormiu com a irmã. Tem noção disso, gente? Não me perguntem como. Não sei se estava com véu, não sei como é que aconteceu isso. Eu só sei que ele pensa que tinha casado com uma e casou com a outra, né? E é interessante porque se esse fato não tivesse acontecido, parece mais um desenho da Disney, né? Que fala assim, os dois lá trabalhou por 7 anos e agora eu recebi a minha noiva prometida e foram felizes para sempre. Só que teve esse detalhe. Labão deu uma desperto e queria lá o genro trabalhando para ele por mais 7 anos. Então o que ele fez? Vou resolver meu problema. Eu vou botar a outra filha. E aí ele fala assim, não, mas aqui não é costume fazer isso. Só que se ele fosse uma pessoa honesta, ele tinha falado isso lá atrás, né? Mas ele ficou quietinho, ainda que fosse costume, mas ele ficou quietinho e falou o quê? Agora eu entrego ali, ele vai trabalhar para mim por mais 7 anos. E aí ele fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, porque eu acho que também não era bobo, para também não enfurecer o Jacó demais. Ele falou, ó, você trabalha para mim por mais 7 anos, mas deixa passar só essa semana de núpcias. Ele não precisou esperar mais 7 anos. Ele esperou só o período de núpcias e você pode levar a Raquel também. Agora, gente, vamos dar um zoom na Lia? Como é que você se sentiria? Vamos pensar aqui. A Lia, gente, ela deve ter ouvido cada coisa naquele período que ela ficou. Porque imagina, o Jacó estava furioso, ele deve ter falado coisas assim, Labão, eu nunca nem ia. Ela ouviu o quê? Não sou amada. Muitas mulheres são rejeitadas até mesmo dentro do casamento, dentro de relacionamentos. Eu não casei com essa feia, eu casei com a bonita, eu queria casar com a bonita. Eu não amo Lia. E Lia deve ter escutado tudo aquilo durante aquela semana. Quantos traumas, quantas marcas que essa mulher deve ter enfrentado naquele lar. O seu pai queria resolver o problema da filha mais velha, e também ter talvez o genro trabalhando para ele por mais tempo. Mas ele criou uma situação terrível familiar, terrível. E a gente vê também, né, que a Bíblia fala que a Lia tinha olhos meigos, né, que significa que ela era feinha mesmo. Então ela já era rejeitada, ela sabia que ela não era amada, né? A gente não sabe os detalhes, mas eu tenho certeza que foram dias difíceis demais para Lia. Então assim, agora imagina, depois da semana de núpcias, chega lá a bonitona, a querida, a amada, a que foi desejada por 7 anos. Gente, vamos nos colocar no lugar de Lia? Como é que você se sentiria? Porque assim, naquela época, gente, a gente era mandado pelos nossos pais, vai lá e faz, entendeu? Então assim, você não tinha opção. Então assim, eu queria que vocês lessem agora comigo, abrissem as suas Bíblias, em Gênesis 29, versículo 32, para a gente ver um pouquinho desse sofrimento de Lia. Gênesis, isso. Deus, ele vê o sofrimento de Lia e ela engravida. Naquela época, naquela sociedade, você ter um filho, dar um filho, era uma coisa que tinha um status muito grande, né? Alguns lugares é o carro que você dirige, a casa que você tem, o bairro que você tem. Naquela época, ter filhos era uma coisa muito agraciada, né, por Deus. Então, todos abriram aí, Gênesis 29, 32. Vamos lá. Veja a insegurança de Lia. Presta atenção agora nesses versículos. Versículo 32. Lia engravidou, deu à luz a um filho. Deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia:
o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Versículo 33. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz ao outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. 34. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse: agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Muitas vezes quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa assim, que tudo é rapidinho, né? Só que às vezes, de um versículo para outro, gente, são anos. Aqui, em 3 versículos, no mínimo aqui 4 anos, uma gestação. A gente fala 9 meses, na verdade são 10, né? Até ter o filho. A não ser que ela teve assim, né? Nasceu, foi 3 anos, mas deve ter sido aí uns 4 anos. Você está vendo que é uma mulher amargurada? Em cada versículo, eu que sou infeliz, eu que sou desprezada, né? E aí a gente vai vendo. Então, ocorre que Lia esqueceu só de um detalhe. Ela não conseguiria, e nem filho nenhum, mudar o coração de Jacó. A gente não muda o coração de ninguém. O único capaz de mudar os corações é Deus. E ela, no seu desespero de querer ser amada, ela tentou o quê? Manipular. Comprar esse amor com algo, gente, que era legítimo. Era legítimo. Mas acontece que ela estava usando aquilo para comprar o amor do marido. E a gente não compra amor de ninguém, a gente não compra respeito de ninguém. Quem muda os corações é Deus. A gente está tentando muita coisa com a nossa força. Não vai dar certo. A gente tem que ter oração, joelho no chão. Isso transforma vidas. Parece que é porque a gente às vezes como mulher, né? Não sei vocês, eu assim, eu quero dar um jeitinho, sabe? Assim, resolver aqui. Mas não adianta, gente. Tem coisas que é só Deus que pode fazer. O problema é que até aqui a Lia vivia por reação dos seus traumas e rejeições, mas não pelos planos de Deus. E era um fato que realmente ela foi desprezada por Jacó. Não é mentira, ela foi desprezada, mas ela nunca foi desprezada por Deus. E aí, eu queria que a gente lesse agora o versículo 35, porque muita gente não presta atenção nesse versículo. Lia foi curada desse processo. Vamos ler aqui comigo, né? Porque olha o que ela fala no 35. Então, passou 3 gestações, ela está na 4ª. Engravidou ainda outra vez. Ela gostava, era americana, assim, né? Tinha um estilo americano, né, gente? Engravidou ainda outra vez. Quando deu à luz, mas outro filho, disse: dessa vez o louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Você viu que nesse versículo alguma coisa mudou? Vocês perceberam? Desta vez louvarei ao Senhor, porque das outras vezes eu não tinha feito. E aí, gente, se a gente presta um pouquinho atenção, quem é que está na genealogia de Jesus? É Judá. Não é o queridinho José, não. A mãe lá que aparece não é a querida bonitona, é Lia. Mas sabe qual é o problema? É que igual a gente, é igualzinho Lia, a gente vê aqui, ó, a gente não vê a história toda. Lia é contada lá no Novo Testamento, não é Raquel. Então, assim, a gente é muito limitado na nossa história. E o que eu peço é para que Deus possa colocar em nós tamanha fé, que a gente saiba que mesmo em meio a algumas rejeições, meio em dores, a gente possa saber: eu não sei o final da história, mas Ele sabe, amém? E aí, eu fiquei assim pensando, como é que a gente distorce, né, alguns fatos como verdade. Por exemplo, imagine que eu tirei 0 na prova. Eu fracassei na prova? Sim ou não? Sim, fracassei. Isso é um fato. Eu fracassei na prova. Eu sou uma fracassada?
Não, isso é uma mentira limitante, para me limitar aquilo que Deus tem para fazer. Aquele rapaz que eu contei a história, foi abandonado pela mãe? Sim. Ele foi rejeitado pela mãe? Sim. Isso é um fato? Sim. Ele é um rejeitado por todos? Não. Isso é uma mentira limitante para parar, para fazer ele sofrer, para fazer ele ficar aprisionado naquela história que já não pertence mais para a vida dele. E aí a gente pode pensar assim, Lu, como é que eu posso curar a rejeição? E eu vou dar aqui 3 dicas para vocês e para mim, que eu tenho que me relembrar todos os dias. Leia essa palavra. Nessa palavra, você vai entender o que Deus pensa de você. O problema, gente, é que a gente não abre esse livro. E aí, qualquer um que fala, vira verdade. A outra lá me chamou de feia, podia estar traumatizada. Há quantos anos, gente? 12, né, Sofia? Podia estar 12 anos traumatizada. Entendeu? Mas, quando a gente vê o que ele fala ao seu respeito, tudo muda. Sabe por quê? Eu tenho um pai, eu sou linda, eu tenho um marido que me acha linda. Então não interessa se eu estou gordinha, se eu estou com barrigão, eu estou me achando linda. Não importa o que as pessoas falam, porque eu conheço a palavra. E é por isso que a gente precisa mergulhar nesse livro. Porque senão, qualquer vento, qualquer batida, qualquer gatilho leva a gente de um lado para o outro. E aí, eu queria falar para vocês, quando vocês se sentirem rejeitados, é impossível falar todas as cartas de amor, mas lembre de Isaías 43:4. Se quiserem anotar, olha o que ele fala para você. Para libertar você, entrego nações inteiras como preço de um resgate, pois para mim você vale muito. Não é lindo isso, gente? Minha mãe me contou que semana passada uma amiga dela teve a filha sequestrada em São Paulo. Essa mãe pegou toda a economia e pagou o resgate da filha. Tudo, uma vida inteira. Não conseguiu recuperar ainda, né? Perdeu tudo pela vida da filha. Valeu a pena? Tenho certeza que cada um de vocês teria feito o mesmo pela vida de nossos filhos. Então assim, só que o Senhor, Ele pagou um preço muito mais alto que dinheiro. Ele pagou com sangue, né? Ele pagou com as suas mãos sendo pregadas naquele madeiro. E segunda coisa para você ser curada, lembre-se, se você está sendo rejeitado, teve alguém que foi mais rejeitado que você. Teve alguém que sofreu muito mais. E aí eu vou lembrar para vocês também outro versículo, Mateus 21:42. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso. Terceiro, lembre-se, quando a rejeição bater, lembre-se que existe alguém que não desiste de você. Não desiste. Nenhum momento. Você está aqui, né? Então a mãe que aconteceu aquilo, ela está aqui hoje. E a gente vê esse amor lindo. Como mãe, né? Que o Senhor usou para resgatar a sua filha. O Senhor fez a mesma coisa, porque Ele cuidou dela quando ela estava naquele cativeiro. Amém? Terceiro, existe alguém que não desiste de você. Isaías 65:1-2. Gente, é uma carta de amor a palavra de Deus. Olha que Deus fala para você, cada uma de vocês. Fiz-me acessível ao que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Gente, se vocês lerem 1 Reis, vocês vão ver o Deus, Ele fica atrás do povo. Ele sempre está procurando uma oportunidade de ter relacionamento com o povo de novo. E Ele faz a mesma coisa com a minha vida e com a sua. Ele não desiste de você. Você está desistindo de você, mas Ele não desistiu de você. Amém? Olha o que Ele fala. Fiz-me acessível, olha de novo. Aos que me perguntavam, aos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo, olha que lindo, estendi as mãos
Jesus. Lembra a história que eu contei no início? Da moça me chamando de feia? Sabe por que eu não fiquei triste mesmo? Porque a opinião dela não importava para mim. A opinião que importava, se o Jay, meu marido querido, me chamasse de feia, com certeza eu estaria chorando em lágrimas, que era dele que importava. Então, pega essa rejeição e fala, isso é tão pequeno perto do amor desse Deus, da todo o sacrifício que Ele fez pela vida de cada uma de vocês. Vocês já pensaram nisso? Que vale a pena perdoar, que vale a pena deixar para trás, que o que você pode viver com Deus é muito, muito maior do que qualquer amizade, do que qualquer pessoa que te magoou. É muito maior. E quando estamos seguras, né, em quem nos ama, a gente pode ser chamada de feia, de que for, e a gente não liga, aquilo não faz diferença. Que o amor de Jesus seja o suficiente na minha vida e na vida de vocês. Na hora que vocês entraram, todo mundo recebeu uma venda? Sim. A gente vai fazer uma coisa diferente hoje. Queria que todas ficassem de pé, por favor, os que puderem. Ficassem no seu lugar mesmo. Fiquem de pé. E eu queria que vocês colocassem essa venda nos olhos. Pode ficar tranquilo que ninguém vai pegar vocês, não vai fazer nada ruim.